Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber mais uma vez o Roberto Barros, um especialista em geopolítica. Tudo bem, Roberto? Obrigado, Beto, pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua participação. Você, na última vez que você esteve aqui, você falou dos conflitos geopolíticos do mundo, né? Mas parece que agora a coisa tá pior. Pra gente começar falando desses conflitos, dessas guerras, explica ao pessoal que não assistiu os últimos podcasts, meu e seu, o que é a geopolítica? Então, a geopolítica é uma ciência que tenta entender a relação entre os estados, os países. Ela vai misturar poder, política, território, geografia. Na prática, ela vai prover aos estados estratégias de autodefesa, de sobrevivência. O grande problema da geopolítica é que quando um estado se vê ameaçado ou pensa que pode ser ameaçado, ele vai tomar uma série de estratégias, ele vai fazer uma série de estratégias para se defender desse possível ataque. O grande problema é que o outro estado do lado de lá, vendo esse estado se rearmar e etc., ele também vai fazer. E é assim que as coisas crescem e, na prática, chegam a conflitos. E por que a gente tem visto tanto falar de geopolítica, de guerras, de conflito nos noticiários, nos jornais? Pouca gente sabe, e a gente precisa sempre contextualizar, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e antes do fim, reuniram-se em alta o presidente americano, o soviético e o primeiro-ministro inglês. E os soviéticos, os americanos, dividiram o mundo na cortina de ferro na Europa e numa série de lugares. Então estava claro para o mundo quem era de quem. Em 91, com a queda do Império Soviético, logo depois surgiu um país que era hegemônico, ou seja, ele mandava no mundo, ele era tão mais forte economicamente e militarmente que nada podia ir contra ele. Um exemplo disso tudo são os romanos. Né? Os romanos tinham a Pax Romana e que foi excelente para o comércio porque eles dominavam todo o mundo conhecido. Sim. O grande problema é que a Rússia, depois de ir lá no chão, ela se soergueu militarmente e, de certa forma, economicamente. E a China, desde lá quietinha, ela vem se tornando uma potência econômica gigantesca. Então, o mundo está, o que eu falo do mundo caótico. Não há mais uma potência só. Então, nós podemos falar China, Rússia e Estados Unidos, e agora os três estão disputando suas zonas de influência. E isso está gerando essa série de atritos que nós estamos vendo mundo afora. Quais que são os principais conflitos que a gente está vendo no mundo hoje? Bom, isso está na boca de todo mundo. Basicamente, a gente tem o conflito da Ucrânia, que é um conflito da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia como um proxy, que é o que a gente fala. Tá. Nós temos o problema de Israel, com a faixa de Gaza, e recentemente, bem recente, enquanto nós estamos gravando, o conflito entre Israel e o Irã. Tá? Então, esses conflitos estão permeando o mundo neste momento. E a guerra da Ucrânia, como é que tá? Parece que deu uma abafada, pelo menos parece que não escuto mais falar. Não, na verdade, ela saiu um pouquinho do foco pelo início da guerra Irã-Israel. Né? Mas, Sim. na verdade, a guerra da Ucrânia está num momento muito delicado. A gente tem que entender que o Trump chegou dizendo que ele ia acabar com a guerra em poucos dias e tal, ele tentou. O problema é o seguinte, o deep state americano, tá, ele é muito poderoso. O que é o deep state? São os órgãos de Estado, como a FSN, a CIA, a NSA, na verdade, o FBI, eles criaram um Estado dentro do Estado. E esse pessoal, mais o complexo militar, está ganhando muito dinheiro com a guerra da Ucrânia. Sim. Então, a gente está vendo, assim, no campo de batalha, a guerra está praticamente ganha pela Rússia. Essa é a verdade.
Para vocês terem uma noção, a Ucrânia está convocando homens acima de 60 anos, tá? Porque vários exércitos ucranianos foram exterminados. E o problema é que, em meio a essa confusão, houve recentemente uma das situações mais graves da história, ou pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a Ucrânia atacar a chamada tríade nuclear russa. Explicando para os seus telespectadores o que é a tríade. A tríade basicamente são os mísseis intercontinentais, são os submarinos nucleares que têm mísseis e os bombardeiros que são de dissuasão, os bombardeiros nucleares. Os ucranianos atacaram duas bases, na verdade atacaram 5, mas atingiram 2 bases russas nucleares. Bom, a doutrina de defesa russa diz: fui atacado, tenho que responder com toda a minha potência nuclear. Vou atacar de volta. Sim. Com bombas nucleares. Ou seja, nós estivemos há poucos dias a 1 triz da Terceira Guerra Mundial e, na verdade, ainda estamos. Né? Porque essa semana que nós estamos gravando está acontecendo o fórum mais importante da Rússia, que é o Fórum de São Petersburgo. Uhum. Tá? E no dia 20, enquanto estivermos passando, pode ser que isso já tenha acontecido. No dia 20 de junho, o Putin vai falar à nação e um dos assuntos será a resposta que ele dará. E o chanceler russo, Lavrov, que é um dos homens mais calmos do mundo, ele disse claramente que os britânicos estiveram por trás desse ataque. Então a coisa assumiu uma tensão nunca vista, nem mesmo na época da Guerra Fria. Tá? Então a guerra da Ucrânia aparentemente perdeu o noticiário por causa da guerra Irã-Israel, mas a coisa ainda pode esquentar muito. Essa guerra Irã-Israel, o que está acontecendo? O que a gente pode esperar? Então, essa é outra coisa muito grave. Sim. Vamos fazer o seguinte, para ajudar os nossos telespectadores, vamos dar uma olhada aqui no mapa. Aqui está Israel, aqui está o Irã. Pouca gente sabe, mas o Irã é 80 vezes aproximadamente maior do que Israel. Caraca. E entre os dois nós temos a Jordânia e o Iraque. E essa distância aqui, até Teherã, mais ou menos, ela dá mais de 1.000 quilômetros. Não é fácil, não é fácil. E o problema é o seguinte, essa guerra começou e alguns dos maiores comentaristas do mundo, como Jeffrey Sachs, Scott Ritter, o coronel McGregor, todos americanos, disseram que este foi o Pearl Harbor do Irã. Tá. Por quê? Porque eles estavam negociando um tratado, iam ter, inclusive, uma nova reunião e eles foram atacados. E também uma outra coisa que pouca gente sabe, o ataque de Israel começou, em primeiro lugar, com um ataque cibernético incrível que cegou as defesas iranianas. Caraca. O Irã levou aproximadamente 10 horas para se recobrar seus sensores, seu coisa. Obviamente, nós sabemos que hoje, a despeito de que muita gente fala, o Irã é uma das maiores potências em drones e em mísseis do mundo. O Irã tem a tecnologia dos chamados mísseis hipersônicos. Israel tem o seu domo de ferro, o David Lynch, mas hoje é sabido, por experiência da guerra da Ucrânia e outras, que você satura a defesa, você manda um monte de drones, tá? Esses drones são atingidos pelos mísseis desses sistemas de defesa e depois você manda os mísseis para valer. E o que acontece? O Irã já acertou pesado Tel Aviv, perdão, sim, e Haifa, que é o maior porto, onde a grande maioria das mercadorias, armas, comida, tudo de Israel chega aqui no norte. No Mar Mediterrâneo? Mar Mediterrâneo, quase na fronteira com o Líbano. Tá. Tá? Legal. Então, por outro lado,
Israel já acertou Teherã, vários lugares, já acertou essa região aqui do Estreito de Hormuz, que tem alguns portos importantes e também silos com petróleo, Sim. que afetam diretamente a saúde econômica do Irã. Certo. Tá? Mas nós temos muito ainda para falar sobre isso. Roberto, mas está muito bom o assunto, mas vamos para um breve intervalo, voltamos já. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, você quer anunciar sua marca, seu comércio aqui no nosso podcast? Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo uma entrevista com o Roberto Barros. Ele que é um especialista em geopolítica, está mostrando aqui para a gente um mapa explicando toda a situação geopolítica do mundo hoje, né? Você estava falando da guerra Irã-Israel, né? Vamos continuar Isso, onde a gente Beto. estava? Então, nós estamos dizendo Israel aqui, o Irã aqui. Sim. Tá? E eles estão trocando mísseis. Israel, através do Iraque, da Jordânia, fez alguns ataques aéreos quando lançou um ataque cibernético e desabilitou por algumas horas a defesa aérea iraniana. Né? Sim. Mas o problema dessa guerra, se ela continua, tá, a economia mundial pode ser muito afetada. Por dois motivos muito simples de entender e o mapa vai nos ajudar. Este local aqui chama-se Estreito de Hormuz. Ele tem menos de 50 quilômetros, no ponto mais fino. Tá. E simplesmente, aproximadamente 1/3 de todo o petróleo do mundo passa aqui. E hoje os mísseis iranianos atinjam a Itália, por exemplo, 2.000 quilômetros. Então, para atingir 50 quilômetros aqui, é muito fácil. Ele pode fechar esse Estreito de Hormuz, tá? E nós teríamos um barril de petróleo indo para $200. Hoje está 75, 80, que seja. Sim. Isso destruiria a economia mundial. Um segundo ponto que já está acontecendo, nós podemos observar aqui, tá? Na entrada do Mar Vermelho, o Mar Vermelho vai desaguar aqui no Canal de Suez, tá? Que aproximadamente 1/6 de todo o comércio mundial passa aqui. Certo. E esse país, o Iêmen, tem um dos seus povos, os Houthis, que ocupam este lado, tá? Que são um proxy do Irã. Eles são financiados pelo Irã. E eles já fecharam muito. Aqui a entrada do Mar Vermelho, que é chamada de Bab el-Mandab, tá?
que também no seu ponto crítico ali tem menos de 50 quilômetros. Bom, se esses dois lugares forem fechados, a economia mundial pode entrar em colapso. Ou nós termos uma alta do petróleo tão grande que nós vamos ter uma inflação mundial gigante e, obviamente, do jeito que a economia mundial já está frágil, ela pode ser muito prejudicada, mas muito mesmo. Então, a guerra de Israel com o Irã tem muita coisa para acontecer, inclusive uma possível entrada dos Estados Unidos, tá? Que esta noite, enquanto nós estamos gravando, é sabido que mandou vários bombardeiros estratégicos para a região. Sim. Então a coisa pode, infelizmente, ainda se desenrolar muito. Israel que tem bomba nuclear, né? Tem chance deles mandarem por Irã? Então, qual que é a ideia de uso da bomba nuclear? Se eu tiver um perigo existencial, ou seja, se a existência de Israel estiver em risco, a doutrina deles diz que pode fazer ataque nuclear. O problema é que o Netanyahu ele está extremamente enfraquecido, por isso que ele usa de uma agressividade que nós nunca vimos em muito tempo na história. Tá? E assim, como nós podemos ver, a diferença de território de Israel para o Irã é muito grande. Então o Irã atacar os pontos nevrálgicos de Israel é muito mais fácil do que vice-versa. Então, numa dessas, sim, a Netanyahu pode querer usar suas 75 para mais bombas nucleares. Sim. O grande dilema é que, se ele fizer isso, Israel vira um pária mundial. E nós não sabemos as consequências disso. Tá? Então, dá para a gente falar que nós temos um risco real de uma terceira guerra mundial? O risco é sério. Tá? Pelo problema que aconteceu na Rússia, que ninguém sabe até agora, enquanto nós estamos gravando, qual será a resposta russa. Tá. Segundo, a resposta israelense a esses ataques. Se ela for nuclear, isso pode desencadear um monte de problemas. Então, infelizmente, nós estamos correndo o risco da Terceira Guerra Mundial, que seria a última das guerras. Ninguém tem dúvida disso. Lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? A gente está vendo vários protestos, manifestações, os Estados Unidos interferindo nessas disputas geopolíticas, como você falou. Então, o que a gente enxerga é que os Estados Unidos percebeu que ele não é mais a potência hegemônica. Sim. China e Rússia vêm com tudo. A Rússia pelo seu poder atômico, a China pelo seu poder econômico. Certo. E um detalhe, o crescimento americano nos últimos, vamos dizer assim, 70 anos, tá? Ele foi baseado, e isso são dados, tá? De 55 até agora, a população americana cresceu aproximadamente 2,5 vezes. Eles tiveram uma inflação de um pouco mais do que 1000% em 70 anos. Mas a dívida interna americana cresceu 14.000% aproximadamente nesse período. Caramba. A dívida americana está indo para 37 trilhões com T de tapioca de dólares. Isso causa uma fragilidade econômica muito grande nos Estados Unidos. O Trump entrou querendo, lá com o MAGA, né, Make America Great Again, né, vamos fazer a América grande de novo. Mas ele pegou um Estado americano que já está com muito poder, esses FBI, CIA, NSA, etc, ele já tem um poder tão grande que ele não está conseguindo fazer muita coisa. Por outro lado, ele também está gerando crises desnecessárias, como essa crise dos imigrantes. É claro que é um problema. Os Estados Unidos, últimos 15, 20 anos, recebeu 30 milhões de imigrantes, e nisso pode ter um monte de
de pessoas que podem causar problemas, mas tem muita gente que foi para lá trabalhar. Claro. Na visita do premier alemão, ele mostrou que o Trump, o avô dele era alemão, é também um imigrante. Então, assim, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, o Trump fez lá o tal do desfile militar, que foi um fracasso, no mesmo dia que tinham de 5 a 10 milhões em 2.000 cidades americanas protestando. Onde que vai dar isso? Ele já não está respeitando o judiciário, deputados americanos foram mortos. Caraca. Então nós estamos à beira ou de uma nova guerra civil, eles tiveram uma guerra civil de 1861 a 1865, ou de uma ditadura do Trump. Ninguém sabe para onde vai, mas isso é extremamente perigoso. E o Brasil, como é que é impactado com tudo isso, né? Então, o Brasil é impactado principalmente por aquilo que nós mostramos, né? Se o petróleo mundial for para $200 e a Bloomberg, que todo mundo respeita, já falou até em $500. Na mesma hora, há uma crise mundial, há uma inflação gigantesca, tá? E a economia mundial entra em colapso. Se a economia mundial entra em colapso, nós vamos ter um colapso econômico no Brasil. Nós já tivemos em 2008, 2009, com a perda de milhares de empregos, com a falência de milhares de empresas. Então, o Brasil pode, sim, ser muito prejudicado se acontecer isso. E falta muito pouco para acontecer, infelizmente. Qual que tem que ser o papel geopolítico do Brasil nesses conflitos? Ele deve seguir os princípios do Itamaraty, os princípios do Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco conquistou boa parte do território brasileiro sem dar um tiro. Conversas e acordos. E o grande princípio é a não intervenção em outros países e a neutralidade em conflitos. É isso que nós precisamos. E nós precisamos entender que hoje o grande conflito do porvir é entre a China e os Estados Unidos. E os Estados Unidos está gastando muitos dos seus recursos na guerra da Ucrânia e nessa guerra que talvez ele se meta, tá? E nós podemos, ficando neutros, nós podemos aproveitar o melhor dos dois. Ou seja, como fizemos durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Mas tem chance do Brasil acabar entrando em algum desses conflitos? Não, e espero que não. Porque eu não acho nem um pouco correto que alguns dos nossos jovens vá lutar ou morrer pela loucura de outros países. Tá? De jeito nenhum. Temos que ficar neutros. Não devemos nem podemos entrar nesses conflitos. Roberto, mas quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação no nosso podcast, sempre nos atualizando de tudo. Eu que agradeço, Beto, é um prazer sempre estar aqui com você, esse jovem tão brilhante. Espero que você continue fazendo cada vez mais sucesso e todas as vezes que você me chamar, eu virei com muito orgulho aqui. Muito obrigado. Com certeza, será um prazer. Vou te chamar mais vezes, né? Muito obrigado. Tá atualizando a gente aqui. Quero agradecer também a vocês que nos acompanharam durante essa edição de hoje. Quero pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @Programa Metaverso, que eu estou sempre fazendo os cortes dos melhores momentos aqui de todas as nossas entrevistas. Mas é isso, muito obrigado pela participação de todos vocês no podcast dessa semana. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!